Olá, muito boa noite. Mais uma vez, bem-vindos aos finais de tarde /noite em sintonia. Durante a próxima hora vamos falar sobre o primeiro ciclo de música de câmara de Santa Maria da Feira. Esta é uma iniciativa que se iniciou em dezembro, termina agora no próximo domingo na Casa da Cultura de Gião. Connosco em estúdio temos os diretores artísticos e também músicos desta iniciativa promovida pela Tuna Musical Moselense, Fernando Cruz, Telmo Costa. Bem-vindos aos estúdios da Sintonia. Antes de mais, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Muito bem, e podemos começar mesmo. Como é que surge esta iniciativa? Não sei quem é que pretende começar. Eu já falei com o Fernando ao telefone. Se calhar era interessante perceber a perspectiva do Telmo. Telmo, Claro como é que que sim. surge este projeto do primeiro ciclo de música de câmara de Santa Maria da Feira? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Este ciclo de música de câmara surgiu precisamente da necessidade que tivemos então de dar a conhecer ao público de Santa Maria da Feira esta vertente da música clássica também e também dar a oportunidade aos músicos clássicos, neste caso do Conselho, no fundo para exporem o seu trabalho, para trabalharem todos em conjunto e se apresentarem em palco, exatamente, em vários sítios do Conselho. Exato. Fernando, alguma coisa a acrescentar? Foi um bom resumo do em que é que consiste esta iniciativa. Foi de facto. Antes de mais, boa noite a todos. Também agradecer também o convite para estarmos cá e podermos explanar um bocadinho aquilo que fomos fazendo e um bocadinho as ideias que temos para este ciclo. E de facto é um bocadinho isso, só complementar um bocadinho que este ciclo surge também um bocadinho de olhos postos no nosso contexto territorial, no nosso concelho, e surgiu até num contexto, já não sei se nos encontrarmos assim por coincidência, e começamos a falar um bocadinho. Eu gostava de perceber como é que surge mesmo a ideia, não é? Explicaram o projeto, mas não me dizem como é que surgiu a ideia. Sim, geralmente facto, elas surgem de forma muito engraçada, não é? Sim, por acaso foi um bocado o caso, até posso dizer, foi aqui num evento, na famosa viagem medieval, em que depois de termos tido um concerto de canto medieval, pronto, estávamos naquilo que eu costumo chamar da segunda parte do concerto, à mesa, e estávamos assim a falar um bocadinho do contexto atual, a falar da quantidade de colegas nossos, de músicos, o alto nível que temos, felizmente, graças ao excelente trabalho que se tem feito no âmbito do ensino da música. É verdade. De uma forma particular no nosso concelho, através das academias, no nosso caso com base na Academia de Música do Paços Brandão, mas igualmente outras academias com igual valor e também com excelentes profissionais a fazer um trabalho exemplar, e fruto disso temos presentes colegas da nossa geração, mas também alguns já de outras, os mais velhos, e assim, de um nível absolutamente assinalável, fruto de muito trabalho e empenho, claro está. E falávamos um bocadinho que as atividades que temos hoje no Conselho, mesmo festivais já existentes e as próprias orquestras e outro tipo de atividades que, como é óbvio, é de saudar e é de louvar que existam e que continuam a existir, não são suficientes para acolher e para dar oportunidade a todos os colegas, a todos os músicos feirenses, que muitas vezes, e não só, que muitas vezes saem portanto, dos cursos superiores com altas notas, com alto desempenho, e depois conseguia dar aquele passo, dar aquele nível. E de facto, com muito sucesso a nível de concursos internacionais, sim, por exemplo. Sim, e conseguimos ter muitos deles, recolher, por exemplo, nesta primeira edição do ciclo, consegui dar aquele passo para aquilo que chamamos a vida artística, a vida profissional, enquanto instrumentistas, nem sempre é fácil. E de facto, quantas mais iniciativas deste género existirem, melhor é, e mesmo assim, mesmo com este ciclo, continua a não ser suficiente. Mas fizemos um bocadinho a nossa parte. Na altura, isto coincidiu na altura em que começaram a abrir os projetos, os tais PAC, não sei se já me estou a adiantar um bocadinho no Plano de alinhamento. apoio à cultura. Exatamente. Sim, este projeto é apoiado mesmo pelo Plano de apoio à cultura, exatamente, não é? E então decidimos assim, pronto, assim, sem estarmos a contar, decidimos, olha, por que não? Estávamos os dois a pensar nisso, uma coisa que, por exemplo, não existe. Na altura, depois até tivemos o feedback do próprio vereador da cultura, do Gil. Na altura, sim, ainda antes fazendo a candidatura, trocámos algumas impressões. Ele deu-nos muita força para construirmos algo do género, porque era algo que não existia, um ciclo de música de câmara, um ciclo de música dedicado a formações mais pequenas. E de facto decidimos colocar mãos à obra.
apresentámos o projeto à Tuna Musical Moselense, porque tendo uma associação por trás a fundamentar tudo isto, a organizar tudo isto é muito mais simples. Juntamos é a única forma de conseguir o apoio, não é? Também. E isto, houve aqui um caldo perfeito. Exatamente. E felizmente assim nasceu o primeiro ciclo de música de câmara de Santa Maria da Feira. Exato, ainda há pouco o Telmo dizia que o objetivo é dar palco aos músicos feirenses, e há muito talento aqui em Santa Maria da Feira, não é assim, Telmo? De facto, há dezenas, se não centenas de músicos que se formam anualmente nas nossas academias, escolas superiores por todo o país, de Santa Maria da Feira, que têm, como o Fernando disse, um valor inestimável, e que, portanto, é preciso realmente aproveitar estes talentos, e não há melhor sítio para os aproveitar do que na própria terra, não é? Portanto... E para além da existência deles, também sentimos às vezes um pouco o desconhecimento, e este ciclo deu-nos um bocadinho essa impressão da surpresa, às vezes até no público, de pensar, uau, temos gente neste nível, temos tanta gente já, tantos jovens a tocar já neste nível, e isso também foi não só bom para os próprios instrumentistas, mas também para o próprio público, para os próprios feirenses. Sim. Terem esta noção, e também sabemos que somos pessoas muito orgulhosas, muito bairristas, e ser gente conterrânea tem sempre um sabor especial, e Sim. Isso foi também um dos objetivos do ciclo. Claro, temos músicos a tocar nas maiores salas da Europa, por exemplo, e que se calhar aqui na terra natal ainda não tinham tido a oportunidade. Não sei se existe algum desses casos, é possível que sim, mas um dos objetivos desta iniciativa é também levar a música a locais emblemáticos do Concelho de Santa Maria da Feira. Como é que foi feita esta seleção? Posso dizer que começou no Museu de Santa Maria de Lamas, que é um espaço ímpar. Sim, um dos desafios, lá está, que também é agora uma dos ideais da Câmara, e assim, é espalhar um bocadinho... Descentralizar. Exatamente. A descentralização dos espaços. E foi uma das propostas que na altura estávamos ainda a desenhar o projeto, que nos tentaram incutir e desafiar, porque seria muito fácil irmos àqueles locais. Até não seria tão fácil como isso, porque alguns locais, estou-me a lembrar, por exemplo, da biblioteca, onde tem um excelente auditório com um excelente piano, está em obras. O próprio castelo, também um sítio muito bonito, também está igualmente, segundo nos disseram, em obras. Está. Desta vez não seria tão fácil como isso. Mas mesmo em termos de reunir público e assim, irmos até aos espaços do centro do concelho teria-nos facilitado muito a vida. Mas, estando o desafio lançado para conseguirmos então encontrar outros espaços que se possa adequar, tivemos naturalmente de começar a pensar, e então surgiu à cabeça necessariamente museus. O Museu de Santa Maria de Lamas, na altura fizemos o primeiro concerto na sala do fundador, um espaço belíssimo que funcionou de forma... Foi lindo. Pronto, de facto não podia ser uma mais boa estreia, não é? Foi, depois descobrimos um sítio um bocadinho mais privado, que foi na Fundação Albertina Amorim, que no fundo foi é a casa-mãe da família Amorim, com um salão belíssimo, lindíssimo, que é onde eles fazem habitualmente os grandes jantares de família e alguns até de negócios, em que eles nos cederam aquilo de forma completamente gratuita, de uma forma amável, com um empenho tremendo e pronto, uma simpatia tremenda, e funcionou também muitíssimo bem lá o segundo concerto. E depois tivemos mais um espaço privado que, mais uma vez, sem qualquer custo, sem qualquer entrave, nos cedeu, que foi na Quintá, um espaço também privado, em que com condições espetaculares em termos de até para surpresa nossa, em termos acústicos, um espaço belíssimo, já sabíamos, em termos de estética, e conseguimos consolidar ali, portanto, ou seja, a música com o ambiente em si, que é um dos desafios deste tipo de música. E depois são espaços que, para este tipo de música, funciona mais quando temos a ideia do público quase em cima do palco. Claro. Mais do que haver aqui a plateia e o palco. O público sentir-se também parte integrante, muitas vezes quase do concerto, de forma a estar mais em foco. E de facto, como são espaços que não são amplamente gigantes, não são enormes, não. Exatamente, facilita muito. E ainda assim, não sei se seria um dos aspectos a tocar em termos de
portanto, da assistência e da forma como o público está. Sim, ainda vamos abordar isso, já percebemos pelas vossas caras que tem corrido muito bem, não é? Também já demos esse eco nos noticiários da Sintonia de que tem corrido muito bem esta iniciativa, que tem sido uma surpresa muito positiva para vocês, mas falávamos há pouco sobre talentos feirenses. Como é que se faz uma seleção? Como é que vocês depois conseguem fazer a seleção dos músicos? Agora é a vez do Telmo, apontou o Fernando. Bem, é um processo extremamente difícil, porque, como já foi dito, temos centenas de talentos incríveis no concelho. No entanto, pela própria dimensão do projeto, que é algo praticamente embrionário, não conseguimos infelizmente estender esta oportunidade a todos eles. E portanto tentamos optar por colegas nossos conhecidos que estudaram connosco na Academia de Música de Paços de Brandão, colegas que tivessem de facto um nível alto, que tivessem reconhecimento exterior, de facto, para dar então a conhecer ao público de Santa Maria da Feira o talento que os feirenses têm. Portanto, há sempre injustiças, é impossível convidar toda a gente, ainda por cima, para uma primeira fase, para uma primeira edição deste projeto. Mas pronto, foi aquilo que conseguimos. E acho que está a correr bastante bem. Como é que foi também, como é que os músicos que vocês convidaram olharam para este projeto? Qual foi o feedback que vos deram? Fernando? De facto, posso dizer que tem sido uma alegria enorme, porque para além de todos eles se sentirem, é sempre especial quando estamos a jogar em casa, quando estamos a tocar em casa. Para além disso, portanto, esse sentimento, também da sensação de nos termos lembrados deles, de terem a oportunidade de mostrar em palco às suas gentes um bocadinho o trabalho que é feito. É feito também especial porque conseguimos também chamar alguns colegas que neste momento estão lá fora. Por exemplo, no último concerto tivemos a violonista Ana Sofia, que está neste momento na Bélgica, a tocar em importantes orquestras, a fazer importantes trabalhos lá na Bélgica, a tocar em importantes salas. Temos o caso da excelente violoncelista Mafalda Santos, que está neste momento também a fazer os seus estudos de mestrado nos Estados Unidos. E para elas foi uma alegria tremenda, de repente saírem de onde estavam e virem até casa e tocar. E foi quase que posso dizer que foi quase emocionante a certa parte. E de facto tem sido o agradecimento deles tem sido imenso. Temos recebido tanto parte deles como parte do público, como de algumas entidades ligadas a autarquias, ligadas a alguns cargos juntas e assim. Têm-nos todos dado muita força, alguns até mesmo agradecer pela iniciativa, para continuarmos e, se possível, levar um bocadinho mais à frente. E aliás, estes agradecimentos e louvores, entre aspas, pelo nosso projeto, acho que não se circunscrevem somente à região. Por exemplo, trabalho em Lisboa e graças às redes sociais, claro, podemos divulgar o ciclo, e tenho imensos colegas meus de lá, de vários pontos do país, que vieram ter comigo e que disseram que era um projeto extremamente interessante, que no fundo desafiava um pouco muito daquilo que se faz atualmente, e portanto estamos a conseguir chegar a várias pessoas, não só aqui da região, o que é incrível também. Muito bem. O primeiro ciclo de concertos de música de câmara de Santa Maria da Feira vai terminar no próximo domingo. Ambos vão estar em cima do palco, já vamos falar sobre isso. Mas antes disso, passar em revista os 3 concertos que já decorreram. O primeiro foi no Museu de Santa Maria de Lamas. Como é que decorreu esta primeira iniciativa, que contou com um duo de violino e piano, Ana Isabel Santos e Diego Lima em cima do palco? Fernando, como é que correu? Pois, foi muito engraçado. E é uma daquelas histórias que ficam para contar aos netos. Porque, naturalmente, sendo um primeiro concerto num género de música de câmara que não é familiar para toda a gente, muita gente tem um bocadinho às cegas, um ciclo que ninguém ainda conhecia, naturalmente foi ainda um concerto embrionário, as nossas expectativas naturalmente eram muito baixas. Quanto à qualidade dos músicos, não tínhamos qualquer dúvida, porque Sim. Conhecemos, embora a Ana não seja, à semelhança de muitos outros colegas, não seja propriamente muito conhecida no concelho, é uma excelente pianista, com um nível absolutamente brilhante. E portanto, quanto aos neste caso, foi um projeto dela, uma pianista feirense com um colega
violinista brasileiro, o Diego Lima, também um excelente violinista, que nos deram um prazer de abrir, mas na verdade nós tínhamos poucas expectativas, pelas razões que mencionei anteriormente. Então tínhamos cerca de 70 cadeiras colocadas, pelo qual pensámos, bem, se calhar são cadeiras em excesso para este concerto. Logo exatamente, no primeiro concerto. São muitas cadeiras, se calhar se conseguirmos metade as disto, primeiras cadeiras da frente, orientar o público para a frente, exatamente, para não parecer mal, e depois tentar esconder estas cadeiras. A verdade é que começou a encher, e há páginas tantas não havia cadeiras, tínhamos muita gente já em pé, e de repente começámos a ficar preocupados porque havia tanta gente em pé, tanta gente por colocar na sala, que nós não sabíamos o que havíamos de fazer. Também um concerto de 1 hora, aquela malta sempre, desculpa, queremos oferecer as melhores condições que conseguimos. Então não é? ocorreu-nos a ideia de o Museu do Lamas fica nas instalações, fica ali juntamente com o colégio, em que havia as antigas salas de aula. Então recorremos assim de repente, vamos às salas de aula buscar cadeiras. E assim foi, fomos buscar para aí umas 40 assim. Tivemos que buscar cadeiras às salas de aula, pô-lo nos corredores em volta lá do salão do fundador, e pronto, logo para esse concerto foi uma alegria tremenda. Foi uma alegria tremenda. Pronto, depois nessa semana tivemos, portanto, também um espaço belíssimo, na Sala Fundação Amorim. Pronto, lá está mais uma vez com um colega, mas soprano, a Eva, e um colega Eva guitarrista, Alvarenga, e também o Pedro Pereira. Tenho aqui as notas, as cábulas, que é para não me falhar ninguém. Também outra vez sala esgotada, foi isso? Foi, nesta vez até, pronto, como era uma sala privada, portanto, até certa... Lá suscitou algum interesse. Exatamente, também. Exato, para conhecer o espaço, até que tivemos a indicação do próprio da família Amorim, para dizermos, olha, vamos ter que fechar isto, não conseguimos colocar cá mais ninguém. Pronto, e depois... Pronto, mais uma vez um concerto correu muitíssimo bem. E depois na quinta, à semelhança dos outros, tínhamos já cerca de mais de 150 cadeiras lá dentro, em que recordo nesse concerto, eu por motivos profissionais, também tive outro concerto antes, cheguei um bocadinho em cima da hora, mas pronto, na altura quiseram esperar por mim, até para ajudar na abertura do concerto e tudo mais. Eu recordo-me de estar a caminho, a perguntar como é que estava a sala, se já tinham recolhido já as cadeiras, porque devia ter cadeiras a mais, sobrado, não é? Certamente, e dizem-me, não, já estão pessoas em pé. E pronto, de facto tem sido uma surpresa, porque houve muito público que foi assim um bocadinho às cegas no primeiro concerto, gostou tanto que nunca mais conseguiu assistir ao Exatamente. Resto do ciclo. Era isso que eu ia perguntar, que feedback é que vocês receberam do público e que tipo de públicos é que vos apareceram, porque de certeza que houve público que foi à procura e que já sabia para o que é que ia, claro, que conhece, e houve público que foi às cegas, como dizia o Fernando. Exatamente. Portanto, nós acabámos por ter bastante público associado à Tuna Moselense, por ser no fundo a organização por trás de tudo isto e que nos tem dado uma ajuda incrível. Muito bem, vai aqui também um agradecimento para a Tuna Musical Moselense, muito grande, não é? Temos tido obviamente os familiares dos músicos, dos próprios músicos, a comunidade docente também da Academia de Música de Passos Brandão, que foram professores de muita gente que participou neste ciclo. Curiosos, foi também um ponto de reencontros, não é? Foi, estes sem concertos. dúvida. Boa. Muita gente já tinha saído da academia há alguns anos. E portanto foi uma alegria para todos voltarmos a ver caras conhecidas, voltarmos a trabalhar uns com os outros, muitos que nunca tínhamos interagido assim tantas vezes quanto isso. Mas mesmo no final dos concertos, a vontade de todas as entidades que nos receberam, por exemplo, era de lá voltarmos, porque aquilo de facto foi algo que nunca tinha acontecido e que ficaram deliciados com aquilo que tinham ouvido, com o género de música que ouviram, com o entusiasmo do próprio público, e portanto tem sido realmente uma experiência muito, muito positiva. Muito bem, eu quero recuperar aqui umas palavras do Fernando, porque ontem falávamos ao telefone para o bloco informativo, para uma entrevista mais rápida, e o Fernando dizia que ainda existe algum estigma em relação a esta música de câmara, ou a música mais clássica, que há a tal resistência que a pessoa se calhar não se predispõe a ir experimentar, mas quando vai, que sai com uma ideia totalmente diferente. Sim, é um pouco aquela ideia, porque de facto o problema são aqueles estigmas, aqueles rótulos quase já colocados, já associados. E depois isso muitas vezes resume-se
vou usar uma palavra um bocadinho forte, mas muitas vezes é um bocadinho a ignorância. Porque a música clássica, como muitos outros estilos, para ouvir é preciso um certo discernimento, é preciso uma certa tranquilidade, um certo propósito. Uma certa atenção. Exatamente, não é uma música comercial nunca. Exatamente, não tem, por exemplo, aquela faceta. Por exemplo, a música mais ligeira tem muitas vezes nos divertir, estamos até em baixo e aquela música desperta-nos. A música erudita tem, é realmente para ser ouvida não com as orelhas, mas realmente com os ouvidos, a sério, e para ser ouvida também com o coração. E de facto, quando as pessoas têm esse propósito e estes ambientes que temos conseguido ter nas salas, como falávamos há pouco, têm proporcionado que as pessoas consigam desligar essa um bocadinho, exatamente, como eu dizia, um bocadinho da azáfama do cotidiano, e conseguem de facto depois concentrar-se naquilo, conseguir desligar-se completamente. Eu posso dar um exemplo concreto. Convidei um familiar um bocadinho cético quanto à música clássica, um bocadinho até ignorante, para ser simpático, que pronto, é aquele tipo de ideologia. Mas chatice, não vou para lá, vou adormecer. E depois no fim do concerto eu bem lá, desperto, não é? Exatamente. Não tinha adormecido. Exatamente, lá falei com ela, então, não adormeceste? E a resposta dele, assim, muito curiosamente, foi: não é que estive atento e até gostei. e de facto esta também é um bocadinho uma das missões nossas, de educar um bocadinho o público e trazer música e levá-los a conhecer realmente a música clássica. E neste ambiente mais íntimo de música de câmara, em que realmente as pessoas podem estar no mesmo nível dos músicos próximos, no fundo acaba por lhes cativar muito mais a atenção e despertar-lhes o próprio interesse. Porque no fundo é quase como se estivessem ali a tocar com os músicos, é como se fizessem parte integrante do próprio concerto. Muito bem. E isto realmente gera um interesse acrescido, obviamente. Claro, esta iniciativa para já tem saldo extremamente positivo. Falta um concerto na Casa da Cultura de Gião, onde tanto o Telmo como o Fernando vão estar em cima do palco. Vai estar ainda mais um artista convosco também. E agora faço o desafio, vou pedir ao Telmo para apresentar o músico Fernando e depois vou pedir ao Fernando para apresentar o músico Telmo. Telmo, o que é que há a dizer sobre o Fernando Cruz? Ora bem, sobre o Fernando há muita coisa a dizer. É um pianista fantástico. Ainda hoje tivemos a oportunidade de realizar um ensaio precisamente para este concerto e é de facto um prazer enorme tocar com ele. Uma pessoa muito sensível, muito aberta a ideias, muito musical. É uma pessoa com quem é extremamente fácil trabalhar, para além de, obviamente, mas não é, pronto, de ser galardoado em imensos concursos, ter trabalhado com pianistas incríveis em escolas de renome. Mas isso no fundo resume-se precisamente àquilo que fizemos hoje no ensaio e que iremos fazer também no concerto, que é partilhar música em que quase nem é preciso comunicarmos verbalmente uns com os outros. Realmente através da música conseguimos chegar às ideias todas, e isso é o resumo daquilo que um artista brilhante é capaz de fazer. Muito bem, Fernando, eu não sei como é que vais superar isto. Força. Isto é aquela parte dos programas da tarde em que querem pôr os convidados a chorar. Faltou o close-up. Mas pronto, exatamente. Temos que melhorar essa parte técnica, mas... Eu acho que a minha tarefa para falar do Telmo está muito facilitada quando me pedem para falar de alguém que ocupa o cargo de primeiro, o lugar de primeiro clarinete da orquestra se calhar mais importante do país, mais conceituada, que é a Orquestra da Gulbenkian de Lisboa, e quando alguém que ainda recentemente ganhou o mais importante concurso nacional de música, que é os Jovens Músicos. Ainda vamos ter tempo a falar um bocadinho sobre isso. Quero falar depois um bocadinho também do vosso percurso na música, mas sim, podes continuar, Fernando. Por isso, o meu papel está muito facilitado. Portanto, o Telmo, portanto, é aquilo que eu posso chamar, eu dizia ontem na entrevista nas notícias, que é considerado por muitos como um prodígio do clarinete. Não é verdade, vamos fazer um parênteses. e de facto, eu não te interrompi. Exato, Telmo. E também disseste coisas muito simpáticas do Fernando, não é? E de facto tenho quando alguém que ocupa estes lugares ganhou os concursos que ganhou, tem a formação que tem, passou pelas escolas que passou, há muito pouco a dizer, porque alguém que tem para além de uma destreza técnica
têm uma sensibilidade musical acima da média, e quando se consegue juntar a parte técnica à sensibilidade musical, temos origem àquilo que eu chamo um músico de excelência. É um bocadinho o caso do Teo. Muito bem, e fica aqui também uma ótima apresentação. Falta ainda apresentar Ana Mafalda Monteiro, violoncelista. Não sei quem é que quer, ou podem partilhar, dividir mais ou menos quem é Ana Mafalda. No fundo, eu acho que está tudo dito. Nós, na verdade, tentamos reunir connosco mais uma artista de excelência. Nossa conhecida também, foi mais aluna da Academia de Música de Passos Brandão, também com um percurso notável, não só a nível exclusivamente solístico ao nível de violoncelo, mas também ao nível da música de câmara, em particular. E no fundo é isso, é a simbiose de uma artista incrível com um ser humano espetacular, e portanto acaba por criar aquilo que se diz. Sim. É a perfeição, basicamente. Isso há pouco falava no termo como vencedor do concurso, na minha opinião, e de muitos, mais importante do país, fazer nota que a Ana Mafalda, agora na vertente de música de câmara, uma das vertentes de concurso, foi premiada, não sei se foi primeiro prémio, se foi segundo prémio, algo também do género, nesse concurso, precisamente nesta formação que vamos ter no domingo, na formação de trio para piano, clarinete e violoncelo. Por isso é um expert e já medalhada nesta formação. Por isso a coisa promete para domingo. Muito bem, é isso que eu agora pergunto. O que é que o público pode esperar? Conhecemos as partes, não é? Os três artistas juntos, o que é que podem esperar? Sim, é um repertório com dois um repertório absolutamente delicioso, na minha opinião, com dois compositores de excelência. Faltaria o Johann Sebastian Bach para termos aqueles que são considerados os três grandes Bs alemães: Beethoven, Brahms, e falta o Bach, pronto. Mas para a nossa formação, o Bach é para outros 500, outras aventuras. E portanto iremos começar com o trio em Mi bemol maior de Beethoven, um trio absolutamente com uma energia brutal, mas que a partes consegue buscar aquela expressividade típica do Beethoven, que fez com que ele abrisse os caminhos, novas portas para uma nova linguagem musical. Exatamente. Notar que esta peça foi escrita, ainda não estávamos no romantismo completamente estabelecido, tem muitos traços do clássico ainda, quer a nível da estrutura formal, quer a nível da própria essência da música, articulações, tudo, textura, exatamente. E depois temos de seguida o Brahms, que é o compositor que escreve coisas que vamos ouvir aquilo e quase que nos seduz. É uma beleza, às vezes a melhor forma de descrever-nos Brahms é Brahms. E ainda hoje estávamos a brincar com o assunto, por acaso lemos um facto interessante em relação ao Brahms, quando escreveu este trio e outras peças mais tardias, que ele chegou ali a uma fase da sua vida e realmente em cartas deu a conhecer que a sua inspiração tinha terminado, que já não servia mais para compor, e entretanto escreve coisas lindíssimas, passagens lindíssimas, como é o caso de vários exemplos que temos no trio de Brahms, e portanto realmente ele deu-se conta que não conseguia parar que lhe chegassem ideias musicais à cabeça, e portanto teve mesmo a necessidade de escrever. Portanto, temos aqui a maturidade absoluta de um compositor exímio, condensada num trio para esta formação. Portanto, muito bem. E não há mais nada a dizer, porque o convite já está feito, não é? A Casa da Cultura de Gião, 5 da tarde, no próximo domingo, não é? Com entrada livre. Com entrada livre, ainda por cima, e cheguem cedo para terem cadeiras. Não sei se depois já é fácil recrutar cadeiras, caso sejam necessárias mais. Mais cedo, melhor. Ao longo desta entrevista, já deu para perceber que a vossa vontade de querer continuar com este projeto, claro que é um projeto apoiado pelo PAC, o Plano de Apoio à Cultura, e só assim é que também se torna possível, também com o apoio da Tuna Musical Moselense. O que eu pergunto é, havendo condições, poderemos esperar um segundo ciclo? Sem dúvida. Sim, um pouco como eu já disse anteriormente, temos recebido muitos feedbacks, muitas palavras de incentivo, de força,
para fazermos novas edições, ou até uma temporada de verão agora, por exemplo. Temos recebido mesmo muita força. E eu e o Telmo encaramos isto um bocadinho como uma missão, mais do que aproveitar isto quase como uma experiência, ou quase para nos aproveitarmos em termos pessoais, dizer fomos diretores ou tivemos na organização do primeiro ciclo. Encaramos isto um bocadinho como uma missão, perceber a importância que isto tem para a educação do público, para a oportunidade dos jovens músicos e não só, e por isso isto para nós é uma missão, não há outra forma de o dizer. E sendo isto uma missão, tudo o que espera ao nosso alcance para tornar a fazer umas próximas edições, iremos fazer. Agora sabemos perfeitamente que não depende só de nós, que é preciso outro tipo de apoios. Naturalmente iremos procurá-los, iremos fazer tudo aquilo que espera ao nosso alcance para tornar possível a realização de novas edições, e também a oportunidade de muitos músicos com o mesmo nível, ou se calhar às vezes até superior aos que tocaram nestes concertos, e também chamá-los, dar-lhes essa oportunidade, dar-lhes esse palco, que é um dos grandes objetivos disso. Sabemos que para tal contamos novamente com a ajuda com o grande apoio fulcral, fizemos pouco, da Tuna Musical Moselense. Dizer que este tipo de eventos exige é extremamente exigente do ponto de vista não só burocrático, mas também logístico, com pormenores que nos escapam, com coisas que parecem simples, mas que têm que ser pensadas e dão muito trabalho. E nesse ponto de vista, dar também aqui pessoalmente os parabéns à Tuna Musical Moselense, que tem feito absolutamente um trabalho profissional. Não há melhor elogio para a nome portanto, dar os parabéns a toda a direção, a todos os elementos que têm tratado toda a logística disto. Que às vezes parece uma coisa muito simples, mas não é assim tão fácil como isso. É precisamente nesses pormenores sim, que levamos este projeto ao nível seguinte, não é? Exatamente. E por isso, resumidamente, é um bocadinho isso. Há muita vontade, há muitas palavras de incentivo, muita gente a dar-nos essa força. E muito interesse dos músicos. Já muitos músicos nos têm contactado. Pois, isso era outra pergunta que eu queria fazer. Há músicos que já têm entrado em contacto convosco, sim, para poderem participar em, sim, possíveis posteriores ciclos, não é? Desde a primeira publicação que fizemos do ciclo, a dar a conhecer o ciclo, recebemos imediatamente perguntas através das redes sociais, Instagram, Facebook, que seja, de gente que queria saber de facto como é que podia participar neste primeiro ciclo de música de câmara. Tivemos que dar a infeliz e feliz notícia de que já tínhamos os concertos todos fechados, com os programas feitos, mas que no futuro, que agradecíamos imenso o interesse, no futuro teríamos obviamente em consideração a vontade das pessoas. Portanto, da nossa parte há todo o interesse em continuar, das entidades pelos vistos também, dos músicos também. Portanto, do público também, não é? Do público igualmente. Portanto, é esperar que todas as condições se reúnam para de facto dar continuidade. Muito bem, e se houver segundo ciclo e se for em breve, estão já desde já convidados para vir aqui a estúdio, mas com mais antecedência para podermos divulgar todo o ciclo e não passarmos em revista 3 concertos e muito anunciarmos apenas o último. Ainda vamos regressar a este primeiro ciclo para deixarmos um convite final, depois reforçar aos nossos ouvintes e também a quem nos segue no Facebook, para reforçarmos este convite para assistirem a este último concerto. Mas agora gostava de recuar no tempo, e a primeira pergunta vai para o Telmo Costa, que começou o percurso pela música aos 7 anos de idade, na Tuna Musical de São Paio de Oleiros. Fala-nos um bocadinho como é que te encontras com a música, como é que surge esta ligação. Eu tenho aqui a cábula, não é? Que vocês também prepararam para poder abordar aqui alguns dos momentos, mas como é que começa esta ligação à música? É já de família também? Sim, na verdade sim. O meu pai tocava fliscorne na Tuna Musical Moselense. Boa. Coincidência das coincidências, e portanto sempre teve um gosto enorme pela música, e isso traduziu-se obviamente depois quando eu nasci, não é? Aos 7 anos propuseram-me a hipótese de aprender um instrumento musical, trouxeram-me vários CDs para casa de vários instrumentos para eu decidir qual era o som no fundo que gostava mais, e acabei por escolher o som do clarinete. Portanto, os meus pais procuraram ali na zona escolas de música, encontramos a Tuna Musical de São Paio de Oleiros,
e comecei a estudar com o professor José Américo Bolinha, e teve um papel fundamental no início do meu estudo do clarinete, e foi ele próprio que me encaminhou mais tarde para a Academia de Música de Passos Brandão, com quem estudei desde a iniciação de 3, portanto desde o terceiro ano até ao 12º, com o professor Heller Tavares, a quem devo tudo. Tudo. Foi o meu mentor, foi quase como um segundo pai durante todo esse percurso, durante todos esses anos, que me incentivou imenso, ofereceu-me tudo de bom que ele tinha, e posteriormente... Vais para a Suíça, não é? Sim. E como é que se dá essa viagem até à Suíça? Também foi um episódio engraçado. No 11º ano decidi fazer provas a uma orquestra de jovens internacional, a Gustav Mahler, e foi aí que conheci um aluno, neste momento é ex-aluno, do que viria a ser o meu professor na Suíça. E falámos muito sobre ele. Ele falou-me do percurso, falou-me dos alunos, ganhavam muitas provas da orquestra e tal, e era um dos meus objetivos desde cedo fazer parte de uma orquestra. E portanto, lá está, pedi-lhe as informações, onde é que podia entrar em contacto com ele, e pronto, foi exatamente isso que eu fiz. Fiz provas para a Universidade em Basel, entrei, fiz lá a minha licenciatura, ainda me encontro lá a estudar, na verdade. Acabei o ano passado o mestrado solista, agora estou a fazer mestrado em performance, continuo a estudar, mas no meu segundo ano de licenciatura tive a incrível felicidade, primeiro, de ter ganho uma posição como academista na Orquestra Sinfónica de Lucerne, na Suíça. Academista é basicamente um aluno da orquestra, digamos assim. No fundo, temos a possibilidade de trabalhar com os membros efetivos. Com os melhores. Exatamente. E ter aulas com os instrumentistas, nós instrumentos, pronto, neste caso com o primeiro clarinete da orquestra. E no verão desse mesmo ano, 2019, tive a incrível felicidade de ganhar o lugar então na Orquestra Gulbenkian, que foi para mim uma honra enorme, era um sonho de criança, não estou a exagerar. Giro. E portanto, de facto, tudo se alinhou, e aqui me encontro agora, é isso. Muito bem. E também já venceste vários concursos nacionais e internacionais. Sim, Como também. é que olhas para esse palmarés? Algum que queiras destacar em particular? Sem dúvida, aquilo que o Fernando mencionou há pouco, o Prémio Jovens Músicos, porque de facto é um concurso de referência para os jovens músicos portugueses. Concorri na categoria sénior. Nesse mesmo concurso foi-me ainda atribuído o Prémio Richard Wagner, que foi uma oportunidade incrível de ver durante 3 dias em Bayreuth, que é quase o sítio por excelência da ópera a nível mundial, de ver 3 produções. Ganhei ainda um prémio EMCY, uma organização europeia de música, e o prémio Mestre Silva Pereira, Jovem Músico do Ano. Portanto, esse ano realmente foi, gostava de destacar, porque foi realmente um ano de conquistas e de muita felicidade pessoal. Desde sempre a música foi a tua meta? Nunca pensaste em seguir outra coisa? Não. Não, teve em cima da mesa várias possibilidades, como é óbvio, mas no fundo aquele ponto de viragem, quando eu percebi que realmente poderia ser uma hipótese, creio que estava no 7º ou 8º ano, quando ingressei na Jovem Orquestra Portuguesa pela primeira vez. Na altura ainda era o CP0, em Lisboa, e de repente senti uma felicidade enorme em ir para os estágios, em fazer os concertos, em estar com as pessoas. Todo o processo era incrível. Eu disse, bem, por que não? Claro que depois houve uma série de considerações a ter. Eu lembro que na altura, no ensino secundário, queria ter ido diretamente para o ensino articulado, estudar só música. Lá em casa a ideia não foi recebida assim muito bem, como é normal, devido à instabilidade que pode haver, absolutamente, precisamente por causa desta falta de oportunidades que existe, e é isso que estamos a tentar combater com isto. Boa. Portanto, tive no fundo também assistir a algumas disciplinas de Ciências e Tecnologias e tal, fazer um percurso um bocado Fez-te bem. híbrido, não é? Ali, para não ter é? o tal plano B que se fala muitas vezes. Posso dizer que foi uma salvação quase quando estive na Suíça. Fui para lá bastante novo, tinha 17 anos quando fui para a Suíça, e de repente estava ali desamparado
num país novo, língua nova, gente nova, a pensar, será que foi a opção correta? E se isto não der, e se for um fracasso? E no fundo acabava por ter esse plano B, que na altura até concorri para a Engenharia e Gestão Industrial, fiquei com a vaga no Porto, e isso no fundo deu-me alguma paz de espírito, a verdade é essa, porque o futuro é muito incerto em todas as áreas, mas na música particularmente, e portanto isso descansou-me bastante. E portanto deixar um obrigado aos meus pais por me terem obrigado no fundo a seguir esse percurso também. Muito bem, Fernando, também olhar um bocadinho para o teu percurso pela música. Começou um bocadinho mais cedo, aos 6 anos de idade, como discípulo de Ana Paula Fernandes, Marina Pereira e Fausto Neves, tendo concluído o 8º grau de piano na Academia de Música de Passos Brandão. Como é que surge a ligação? Já fiz aqui um pequeno resumo, mas já... Não, podia ler tudo. Eu falava. Não, eu acho que tem aqui alguns termos que eu não vou conseguir ler, não é? Alemães e tal, mas sim. Não, é sempre um bocadinho difícil falarmos de nós e pronto. Mas no fundo... Eu posso fazer novamente o desafio de falarem um do outro, mas também é giro perceber a experiência pessoal, claro, não é? E este percurso de ligação à música. Mas dizer que a música na minha vida surgiu da forma mais natural possível, uma forma quase inexplicável. Eu lembro, por exemplo, a minha prenda de aniversário aos 3 anos foi já um piano elétrico. Com o teclado completo, porque já na altura aquilo tão pequeno, mas aquilo que realmente mais gostava e quem me acompanhava percebia que era o meu foco e aquilo que eu mais delirava na altura, certamente, era precisamente a música e no caso o piano. E a partir daí foi um percurso que se desenvolveu numa fase inicial com as pessoas que acabou de mencionar, nos ensinos, portanto, académicos, e depois começou aos poucos a ficar cada vez mais sério, até que, portanto, concluí, o 8º grau, na altura na Academia de Música de Passos Brandão, e depois ingressei no ensino superior. Pelo meio foi, para além de ter conhecido muitos pianistas, ter trabalhado com muita gente, fui também congratulado e participei em alguns concursos e fui premiado por algumas vezes em concursos, uma grande parte nacionais, alguns estão internacionais de piano, e depois, já de uma forma mais séria, aos 18 anos, ingressei no ensino superior, na altura na Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo no Porto, na classe do conceituado famoso pianista o Pedro Burmester, com quem me ajudou a dar o salto daquilo que era o Fernando estudante de piano, o Fernando ainda músico quase amador, para o Fernando que realmente quer fazer disto vida e quer ser um pianista a sério. E nisso o Pedro Burmester teve um papel fundamental comigo. E depois, também nesse período, tive a minha primeira experiência internacional, ao ir, portanto, no meu último ano de licenciatura, fazê-lo na Alemanha, em Münster, na cidade de Münster. E foi, portanto, uma experiência extremamente importante, não só do ponto de vista musical, mas também do próprio ponto de vista pessoal, do desenvolvimento pessoal, do próprio ponto de vista social. Pronto, a partir daí tem sido um percurso que se vai estendendo um bocadinho até aos dias de hoje, com alguns altos e baixos, mas sobretudo altos. Pronto, é um bocadinho, essencialmente um bocadinho por aí. Exato. A música também sempre esteve nos planos? Nunca houve plano B ou houve plano B também? Pois, eu sempre de facto fui... sempre fui um aluno, muito razoável, sempre com excelentes aproveitamentos. Sim, eu não acabei aquela frase que dizia há pouco, mas dizia com a classificação máxima de 20 valores. Isto não foi propositado, eu pensava que a frase terminava na Academia de Música de Passos Brandão. Mas não, apenas para referir isto, sim. Não, de facto, mesmo, em termos de escola cheguei a ser distinguido, né, em termos de escola que eles chamavam quadros de mérito, exatamente, mérito, não é? O que significa que também fui sempre muito interessado nas outras disciplinas, nas outras áreas e com aproveitamento, mas na verdade, desde pequeno que tive sempre a música como era algo que estava acima de tudo. Mesmo eu sou um bocado daquela última geração, digo eu muitas vezes na brincadeira, mas que há um bocado de verdade, que ainda brincava na rua, que ainda andava com as bicicletas para trás e para a frente, mas a minha brincadeira preferida, se me dessem a escolher, eu nem muito novinho, era juntar a família toda e pô-los todos a cantar, por exemplo. E eu acompanhá-los e dar indicações, como é que se canta, como é que não se canta. Isto não era muito novinho, que com os meus 6 anos, 7, e já os acompanhava ao piano. Recordo-me, por exemplo, de ganhar um concurso
o meu primeiro concurso nacional de piano, e não era muito novo, tinha para aí os meus 7 anos, em que o prémio na altura dava uma espécie de financiamentozinho para comprar alguma coisa didática para os meninos, com uns estojozinhos ou umas partituras com umas bonecadas ou algo do género. E eu chego lá à tal biblioteca, à tal papelaria onde podíamos, portanto, sofrer do tal vale, e os meus pais na altura dizem para a senhora: ele não quer nada disso, ele quer livros com coletâneas de música popular portuguesa, que é para ele fazer uns ensaios lá em casa e tocar. E os senhores ficam assim a olhar. Portanto, eu já desde muito novo já estava traçado, estava definido. Exatamente, já estava pronto. E depois tive assim uma série de coisas. Era muito novo, tinha aqui os meus 9, 10 anos, já acompanhava lá na minha em Nogueira, já acompanhava os coros nas missas, nos serviços religiosos, assim como para mim as pessoas chegam assim um bocadinho: como é que o rapaz está novo? Já faz isto, para mim que era uma coisa completamente normal. Pronto, e no fundo é algo que eu nunca tive de pensar, nunca tive outra hipótese de fazer isto ou aquilo. Para mim foi sempre música desde pequeno. E pronto, até o momento tenho corrido bem. Sim, dentro do possível, não é? Dentro do possível. Sim. Em traços gerais tem sido um pouco por aí. Okay. Muito bem, tenho um desafio para vos lançar. Qual foi a sala de espetáculos que mais gostaram de pisar o palco? Vocês já pisaram várias, não só em Portugal, mas também no estrangeiro. Tenho que escolher uma. Não precisam de justificar, ou podem justificar. Relembro que estamos em rádio, então o silêncio não é muito apreciado. As pessoas pensam que o rádio foi abaixo. Bem, mas começar. Pode começar então, Telmo. Por exemplo, a nível nacional, lembro-me que a sala da Gulbenkian foi realmente um impacto enorme. Teve. Já nessa altura, antes de ter pisado o palco da Gulbenkian pela primeira vez, tive a oportunidade de estar noutras salas europeias também. Mas de facto, quando pisei o palco da Gulbenkian, foi incrível, porque, como eu mencionei há pouco, era um sonho de criança, no fundo, poder estar ali na orquestra. Ainda não estava na orquestra na altura, era um estágio da orquestra. Sim. No fundo, mas foi uma experiência incrível, que eu estava habituado a ver do outro lado, do lado do público. Então estar no lado ali da ação foi uma experiência avassaladora na altura mesmo. A nível internacional, posso dizer que a Concerto de Cabau em Amsterdão acho que foi aquela que mais me surpreendeu até agora, do ponto de vista acústico, do ponto de vista estético, e do próprio ponto de vista histórico que tem. Aquela sala tem história de centenas de anos, e portanto essa e a Musikverein, talvez, em Viena, que também é aquela sala emblemática do Ano Novo. Okay. De repente uma pessoa vê na televisão e depois está ali. E é engraçado. Muito bem, o Telmo já vai em 3 escolhas, Fernando. Concedo também a benesse das 3 escolhas para ser mais fácil. Não, é assim, mais do que propriamente as salas, foram os sítios que me marcaram. Podem ser os sítios, não é? Sim, não estou a dizer que tenha a sala. Por exemplo, em termos internacionais, o primeiro recital a solo que fiz lá fora, quando estive na Alemanha, a primeira vez que estive lá e toquei para o público alemão, aquela sensação de não estou agora a tocar em casa, estou a tocar para um público completamente diferente, isso marcou muito. E depois sabemos que os alemães é um público, do ponto de vista musical, são muito mais calorosos, são pessoas que sentem aquilo de uma forma, então a música é mais erudita, e são completamente fanáticos por música, e isso marcou muito, mesmo a forma depois como aplaudiram, como reagiram ao que eu fiz. Pronto, na altura foi um auditório simpático lá na cidade onde estive, mas marcou muito esse dia. E depois foi também numa sala engraçada, que até inclinada, mas pronto, foi um concerto que toquei a solo, que fazia parte, portanto, de um concurso ibérico, ao salvo erro, que venci, aliás era o único concorrente português a participar. Na altura estava a concorrer com alunos da Escola Superior de Moscovo e tudo mais, e marcou-me muito esse concurso, porque não estava nada à espera de o vencer com concorrência tão forte. E depois o recital que tive a solo, concerto a solo de vencedor, entre aspas, fazia parte do prémio, foi muito especial, marcou muito esse. Pronto, não só pela sala em si, que é uma sala belíssima, para quem já esteve no Teatro Valadares em Caminha, uma sala belíssima, mas mais pelo contexto em si,
do que propriamente pelo espaço. Muito bem. E esgotado este desafio, temos mesmo que ir para as notas finais, estamos a terminar o nosso tempo. Mensagem final a deixar. Lembro apenas os ouvintes que se calhar apanharam a conversa há bocadinho, que estamos a falar também do primeiro ciclo de música de câmara de Santa Maria da Feira. Termina este domingo na Casa de Cultura de Gião, às 5 da tarde. A entrada é livre. Convites a fazer, mensagens a deixar. Telmo. Apareçam só, não se vão arrepender de todo. Muito bem, fica o convite curto do Telmo. Fernando? Não, é um bocadinho reforçar isso, é convidar, efetivamente, a aparecerem, para aqueles que já estiveram nos anteriores, para ir ao término desta primeira edição do ciclo, para aqueles que ainda não foram a nenhum, deixar o convite, porque certamente não se vão arrepender, vão dar o tempo por bem emprego, e já agora agradecer a todos os que têm ido aos concertos todos, nos têm dado muita força. Mais uma vez, um agradecimento muito especial à Tuna Musical Moselense pelo exímio, exemplar empenho e organização em todo o ciclo. Um agradecimento também aos músicos que participaram, porque efetivamente tivemos concertos de alto nível, já como esperávamos, mas tivemos essa confirmação, e a todos aqueles efetivamente que com nível também para tocar e com mérito e com valores para tal, que pronto, estaremos atentos e de nossa parte faremos. E à Câmara Municipal de Santa Exatamente, Maria da Feira, porque senão era impossível. Exatamente, que financiou tudo isto. Muito bem, os agradecimentos estão feitos. Muito obrigada também aos dois por estarem cá nos estúdios da Sintonia. Foi a entrevista com o Fernando Cruz e Telmo Costa a propósito deste primeiro ciclo de música de Câmara de Santa Maria da Feira, uma iniciativa que arrancou em dezembro, termina agora no próximo domingo, às 5 da tarde, na Casa da Cultura de Gião. Já dissemos, a entrada é livre, basta aparecer. Por hoje é tudo, eu regresso amanhã, nos finais de tarde em Sintonia. Continuação de uma boa quinta-feira.